Ah, bacana ver o João falando, gente, porque as pessoas acham, né, que quando o João fala, assim, fazer uma breve introdução de meia hora, como diz, agora, porque o jovem, né, João, tem muita pressa. O jovem tem muita pressa. Ele quer entender a coisa, mas, tipo assim, resume pra mim aí que eu refuto, saca? É isso que ele quer. E aqui para pontuar, para a gente poder continuar, né? O João até foi bastante breve mesmo. Que bom, João, que você conseguiu sintetizar ali aquela parte mais central ali da história, porque a gente, quando aborda essas questões, agora tentando aqui apertar a tecla SAP para quem acha que o João não é diretamente ligado com a questão objetiva que a gente está aqui discutindo, é o seguinte: não tem como entender, tá? E é isso que eu quero a justificar aqui, não tem como entender, responder a pergunta, é uma monarquia, não é uma monarquia, como é que funcionam as questões na Coreia do Norte, se a gente não entender como é que a Coreia do Norte vai se formar politicamente enquanto uma nação, enquanto todas essas questões que o João tentou aqui sintetizar tão brevemente para a gente. O que deu para a gente ver da fala do João, assim, para sublinhar, não tem nem como acrescentar nada, mas sublinhar algumas coisas que o João disse que eu acho que são fundamentais para o entendimento da Coreia hoje. Historicamente, a Coreia é formada por um povo que está em luta, né, por manter-se no seu espaço geográfico. Outra questão fundamental para a gente entender é o seguinte: toda a revolução nasce de uma luta anti-imperialista, né? Não vamos imaginar, eu tenho isso cada vez mais claro para mim, que nós temos que colocar é, antes a questão do socialismo do que simplesmente a organização do povo. Foi assim em Cuba, foi assim na Coreia e vai ser assim em praticamente todas as revoluções, né? A questão do socialismo ela vai ser necessária, porque não há uma outra alternativa, né, de superação sem ser uma direção para o socialismo, porém a gente tem que entender que é muito difícil levar isso para o povo, é muito mais concreto levar para o povo a luta anti-imperialista. E a luta na Coreia é, antes de tudo, uma luta anti-imperialista, como é na China, como é em Cuba, como é na Venezuela, como é no Brasil, como deveria ser no Brasil. Correto? Outra situação, João, aí para a gente poder continuar aqui, ainda ter algum tempo para as perguntas, quem sabe explica para nós um pouquinho melhor como é que é a divisão do poder. Eu tentei explicar isso uma vez aqui, para mostrar assim, porque a galera acha que há uma concentração do poder na figura do Kim Jong-il, né? É, e pela minha pouca leitura, eu já posso afirmar que não é assim que funciona. Tem uma. Não, embora ele tem, assim, um poder ali, né? Ele não é a figura única na política coreana. Outra questão também, para também te deixar à vontade para falar, que eu posso até introduzir, que é uma questão um pouco mais espinhosa, que é a questão, por exemplo, dos direitos humanos, né? Antes de te fazer essa provocação, tá? Eu quero que tu fale da questão do poder ali da concentração no Kim Jong-un, mas antes também de te fazer essa provocação, enquanto você respira aí e toma uma aguinha, eu quero provocar aqui quem está nos assistindo, as mais de 700 pessoas que estão nos assistindo, pensar na questão dos direitos humanos no chamado mundo livre. Eu acho que para a gente fazer qualquer tipo de avaliação do que possivelmente acontece ou não na Coreia, a gente tem que pensar no que acontece no Brasil e, sobretudo, no que acontece nos países mais pobres ainda que o Brasil, né? Que é a realidade, por exemplo, de um país como a Coreia, né? Que tem as limitações que a Coreia tem. Então, qual é a limitação, qual é a situação dos direitos humanos? Porque a galera gosta de fazer uma discussão a respeito de democracia, né? Como se fosse uma questão muito simples de dizer, olha, lá não tem democracia, no mundo livre há democracia. E eu sempre gosto de dizer para a galera que acompanha aqui o canal, democracia para quem, cara pálida? Que tipo de democracia? Né? Qual é a nossa liberdade? Quais são os direitos humanos praticados no Brasil e no mundo para que a gente possa ter uma régua para estabelecer o que acontece num país que está numa lógica que o João muito bem colocou aqui, que é uma lógica de guerra, correto? Então nós temos uma lógica de guerra, nós temos uma lógica de escassez brutal, correto? E então como é que a gente vai pensar nessa situação? Guerra, escassez, uma luta anti-imperialista, secular, e aí nós vamos ter como parâmetro uma situação de direitos humanos em abstrato, que é o que, na verdade, a ideologia demonstra para a gente, como se o mundo ocidental fosse um paraíso das liberdades individuais, onde a gente não tivesse uma miséria absoluta, uma situação de escassez para quase todas as pessoas que vivem na face da Terra. Então, João, fala para a gente um pouquinho, principalmente dessa questão do poder lá, tá? Eu vou
te pedir para falar da questão do Kim Jong-il, como é que acontece a divisão do poder, e também se tu quiser falar um pouquinho dessa questão da liberdade e tal lá, eu acho que também cabe, na nossa conversa aqui. Então, vou começar então da questão da estrutura do poder, né? A Coreia do Norte, ela tem uma constituição e a Constituição da Coreia do Norte divide a Coreia do Norte, assim como boa parte das democracias nossas, em três poderes. Né? A Coreia do Norte é dividida entre o administrativo, o legislativo e o judiciário. Né? O administrativo é encabeçado pelo chefe deste comitê dos estados, que é, no caso, o chefe supremo, o Kim, atual. O legislativo vai ser encabeçado pela chefia da Câmara, lembrando que a Câmara da Coreia ela é não apenas tripartidária, né? Você tem três partidos na Coreia, mas você também tem a possibilidade de qualquer cidadão ser eleito, mesmo sem nenhuma afiliação partidária. Então, por mais que a maioria dos deputados eleitos hoje em dia seja do Partido do Trabalho da Coreia, que é o partido da família Kim, que foi fundado pelo Kim avô, né? Existem outros dois partidos que ocupam cargos, e existem os independentes que ocupam cargos. A chefia do legislativo é eleita dentre essa Câmara, que é uma Câmara nacional. Lembrando que também existem representações a nível local, provincial, e existem certas cidades com status mais alto do que província. Né? Ou seja, lembrando também que todas essas pessoas têm recall. Então, a qualquer momento, elas podem receber o recall, ou seja, serem tiradas do seu cargo, caso seja pedido isso pela população, junto ao judiciário. E o judiciário da Coreia é chefiado pelo chefe do que seria o Supremo Tribunal Judiciário da Coreia. Então, primeiro que a gente tem uma estrutura tripartite e não existe um poder moderador ou não existe o poder único, né? Monos arré, né? Não existe, então, uma monarquia. Mas vamos caminhar um pouco além disso. Ao contrário de boa parte dos representantes máximos das nações ocidentais, existe uma concentração de poderes menor na mão do representante coreano do que do Trump, por exemplo. O Trump, ao mesmo tempo que é chefe de todas as Forças Armadas e que faz a representação externa dos Estados Unidos, é chefe do seu executivo e tem poder de veto sobre o seu legislativo. O Kim não. Então a gente tem que entender que a estrutura que é feita na Coreia, e que é uma estrutura coreana, feita, moldada na experiência coreana, quem tiver interesse em entender melhor como se dá a construção do Estado norte-coreano, eu recomendo bastante os livros do Bruce Cummings, que é um historiador norte-americano, principalmente A Modern History, Korea's Place in the Sun. Achei ele ali no canto. Que ele vai falar bastante da formação estatal coreana. A formação estatal coreana, ela tem menos concentração de poderes do que tem a norte-americana, do que tem a brasileira. Tá? Então, para a gente chamar a Coreia de uma monarquia, primeiro, a gente tem que criar um novo conceito de monarquia. No que existe como monarquia, não é. A outra coisa que a gente vai falar assim, mas foi o filho, e agora antes dele foi o pai, e antes dele foi o neto. Então, muito ironicamente, quando a gente vai ver a história da Coreia na prática, a gente vê que não teve. De 94 até 97, não tinha um secretário-geral. Durante estes 3 anos, a gente tinha o Kang Song-sam como premier, né, o primeiro-ministro, e o Yang Hyun-sok como o presidente da Assembleia Suprema do Povo, ou seja, o líder do Legislativo.
Da mesma forma, nós tivemos também, na transição para o Kim, este momento onde não houve um chefe do administrativo coreano. Inclusive, houveram brigas internas, políticas, dentro não apenas da família, como fora dela. Lembrando também que o Kim não era sequer o irmão mais velho na linha patrilinear, se a gente fosse falar aqui de uma monarquia. Ou seja, falar que a Coreia do Norte é uma monarquia é um desconhecimento da Coreia do Norte, um desconhecimento do conceito de monarquia e um desconhecimento do que são as supostas democracias burguesas nas quais a gente vive. Lembrando que o Estado democrático de direito burguês, ele não é democrático e ele não é de direito. A gente sabe muito bem a face que o direito tem, dependendo da classe e da raça e do gênero que se apresenta perante ele, bem como a gente sabe que nesse Estado o povo, com P maiúsculo, como abstração ideológica, esconde o povo com P minúsculo, cuja única liberdade e igualdade que lhe é garantida é a liberdade e igualdade que ricos e pobres têm de dormirem embaixo de uma ponte. Ironicamente, só os pobres parecem escolher esta realidade. Para a gente falar da questão material da Coreia do Norte, a gente tem que entender que, apesar de todos os problemas materiais, apesar de todo o bloqueio, apesar de todos os ataques diretos e indiretos, apesar de todas as tentativas de sabotagem, nós estamos falando de um país que tem pleno emprego, que tem sua população 100% alfabetizada, cuja escolaridade mínima já alcançou 14 anos e em breve alcançará 17, que não tem ninguém no país que trabalha a mais de 6 quilômetros de onde mora, que as pessoas não pagam para morar, porque a habitação é garantida, e que, para a felicidade dos ANCAPs, não cobra impostos desde a década de 70. Essa é a Coreia do Norte. Lembrando que a Coreia do Norte tem uma rede interna de celular. Se você pegar qualquer viajante, qualquer foto, os americanos têm vários, de qualquer ponto de ônibus em Pyongyang ou em qualquer outra cidade, você vai ver as pessoas lá mexendo no seu celularzinho. Lembrando aqui agora, passando em relação à questão dos direitos humanos. A questão dos direitos humanos na Coreia do Norte é muito engraçada. Primeiro, por quê? Porque o grande acusador dos horrores que sofreu na Coreia do Norte, já disse publicamente depois que ele mentiu e que ele foi pago. Segundo, que o grande relatório da ONU que trouxe à baila as violações dos direitos humanos na Coreia do Norte foi escrito por um monarquista de extrema-direita da Austrália que não aproveitou nenhum relatório anterior. Estranho. Tem uma coisa que, se você aqui no Brasil entrar no Google e procurar, você vai achar um campo onde as pessoas estão concentradas e dentro desse campo elas são forçadas muitas vezes a trabalhar e estão cerceadas de toda a sua liberdade. Chama prisão. A Coreia não é um país adepto do abolicionismo penal, sequer talvez de uma teoria crítica da criminalidade. Isso significa dizer que a Coreia tem cadeias. As pessoas que cometem crime na Coreia vão para as cadeias. Assim como no Brasil, assim como nos Estados Unidos. Pequenas diferenças. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do planeta em números absolutos e em números relativos. Isso em português, claro, significa dizer que não existe nenhum lugar do mundo onde tenha mais gente presa e não existe nenhum lugar do mundo onde uma porcentagem maior da sua população esteja na cadeia. Quando você faz um corte racial e étnico nessa população carcerária norte-americana, você vai descobrir que mais de 85% dela é composta de negros e imigrantes. Os Estados Unidos, esse hegemon maravilhoso do imperialismo, do capitalismo, tem quase um terço da sua população dependente de auxílio governamental de diversas formas para poder ter segurança alimentar.
O que são ditas as supostas violações de direitos humanos na Coreia são violações que em qualquer outro lugar do planeta dá cadeia. Você pegar a Constituição brasileira, você vai ver que eu conspirar contra o Brasil deveria me dar cadeia. Que eu conspirar com a potência estrangeira contra o Brasil deveria dar cadeia. Bem, se desse cadeia de verdade, boa parte do nosso governo, baseado no nacional entreguismo, devia estar atrás das grades, né? Ou, como são chamadas na Coreia, campos de concentração.